Fala galera, beleza? Tô de volta e vamos começar a brincadeira agora. Vamos criar o primeiro teste da gente que vai ser o login router. Então vamos criar aqui um arquivo e vai ficar dentro da pasta src presentation. Opa, escrevi errado. Presentation. Agora sim, tem a pasta routers e aqui dentro a gente vai criar o nosso login router. Mas como é TDD, a gente começa pelo teste unitário. Então, é o login router.spec.js, poderia ser .test.js. O JS reconhece tanto spec quanto test automaticamente. Eu prefiro usar o spec, então fiquem à vontade para mudar. E eu tenho um snippet pronto aqui para gerar para mim esse bloquinho já, que é uma coisa que eu uso bastante, então já cria para mim. Posso inclusive mostrar para vocês numa próxima aula como que você consegue criar snippets personalizados se você não souber fazer isso. Mas acho que uma busca no Google rapidinho você descobre como é que faz. Se vocês acharem que querem essa explicação, bota no comentário aí que eu posso gravar uma aula rapidinho explicando isso para vocês. E como vocês podem ver aqui, o standard está reclamando do describe e do test. A gente precisa dizer para o standard que o jest existe. Então a gente tem que colocar dentro das variáveis de ambiente do standard o jest. Então vamos salvar aqui, voltar para cá e show de bola, ele já está reconhecendo. E vamos criar aqui o nosso describe o login router. Beleza, então a gente está testando o login. O que a gente quer testar a primeira coisa? Vamos testar, por exemplo, que o nosso login tenha que receber do cliente um e-mail. A gente quer validar o e-mail e a senha do cara. Então vamos lá. Vamos dizer aqui, por exemplo, should return 400 if no email is provided. Então, se a gente não enviar um e-mail para nossa rota, a gente deve retornar com o erro 400. O 400 é o bad request. É quando tem um problema no cliente, não no servidor. Então vamos lá. Como é que a gente começa a testar? A gente quer testar quem? A gente quer testar o nosso login router. Então vamos criar uma instância de um login router, que é uma classe que nem existe ainda. Esse é o conceito do TDD. A gente vai primeiro criar o teste para depois criar o código. E existe um padrão que é muito usado na internet, que quando a gente cria um teste unitário, o objeto que a gente está testando, a gente chama ele de SUT, que é o System Under Test. Então fica bem claro aqui, bem explícito no meu código, quem é que eu estou testando, né? Porque pode ser que alguns testes fiquem um pouco mais complexos e você cria aqui umas 5 instâncias de classes diferentes e fica difícil você saber quem que eu estou testando aqui na verdade. Então, quem eu estou testando aqui é o meu login router. E o que eu quero testar nele? Eu quero testar o método root dele. Então, eu quero invocar o meu root e nós sabemos que o nosso root agora recebe um HTTP request. E quem é esse request? Ele é um objeto. Então, vamos criar aqui, por enquanto, é um objeto. E nós sabemos que o nosso root responde com um HTTP response. Então a gente vai pegar um response desse root aqui. E o que a gente espera? A gente espera que o nosso HTTP response.status code to be 400. Então a gente quer que o nosso status code seja 400, que é o bad request. E a gente quer passar para ele, qual é a configuração que a gente quer passar? No nosso request a gente vai ter o body e a gente normalmente passaria o quê? O e-mail e a senha. Só que nesse teste aqui a gente quer testar se o e-mail não vier, a gente quer que retorne 400. Então a gente pode simplesmente passar somente a senha aqui, e aqui pode ser N password, qualquer senha, não faz diferença. E é isso, esse é o setup do nosso teste. E a gente vai ter que criar aqui agora o nosso login router. Então eu vou criar aqui no mesmo arquivo por enquanto. Depois a gente move essa classe aqui para um arquivo separado. Aqui é para agilizar um pouco o nosso teste, então vamos criar aqui inline por enquanto. E o nosso login router tem um método root. Então vamos criar aqui o método root. Eu acho que isso aqui é suficiente para tirar os problemas de compilação do código aqui.
Com isso já deve funcionar. Então vamos abrir aqui o nosso terminal e vamos rodar um npm teste. Vamos ver se o Jest está funcionando. Show de bola, o Jest está funcionando e ele já mostrou para a gente aqui que a gente tem um erro no nosso teste. Então é óbvio que está falhando, a gente não fez nada no nosso método e ele está esperando receber uma resposta com o status code 400. Então o nosso root está recebendo um HTTP request. E qual é o teste que a gente está fazendo? Se a gente não receber no request.body.email, se isso aqui não existir, a gente espera retornar com um HTTP response, que é um objeto, com um status code 400. E eu acredito que isso aqui é suficiente para fazer o nosso teste passar. Vamos voltar aqui e vamos dar um reset novamente e vamos rodar de novo o nosso teste. E show de bola, agora ele está passando, está verdinho. E eu acho que para essa parte aqui de teste, eu vou usar o nosso console integrado. E não precisa tanto ser grande aqui, eu acho que só para visualizar se ele está verdinho ou se está vermelho já é suficiente. Então tá aqui, está verde, está passando. Vamos usar aqui por enquanto, acho que vai ser melhor do que ficar alternando entre telas o tempo todo. Então beleza, o primeiro teste passou. Então vamos usar aqui para fazer o nosso commit. Show de bola. Então vamos fazer o nosso primeiro commit aqui de teste unitário. Então o que a gente fez nesse teste? A gente, vamos dizer aqui, ó, ensure login router returns 400 if no email is provided. Show de bola. E aí rodou aqui já o Rusk. E já encontrei o primeiro problema aqui. O Rusk rodou com a configuração que a gente colocou para ele, que é, ele vai rodar os comandos que estão dentro do lint staged. Então ele está verificando o standard. A partir de agora seria interessante se a gente adicionasse mais um script aqui, que é o Jest. Então toda vez que a gente rodar agora um commit, eu também quero rodar os testes do Jest para garantir que não tem nenhum teste com erro antes de eu commitar. Então vamos botar mais uma etapa aqui. Vamos botar aqui, vamos criar primeiro no nosso package.json, a gente tem aqui o nosso script de teste, já está criado. Eu não gosto de usar esse aqui no staged, então vou criar um teste só para isso especificamente, então vamos chamar de test staged. Por enquanto ele vai fazer a mesma coisa que o teste de cima estava fazendo, só por enquanto, que eu já vou ter que modificar esse carinha aqui rapidão. E vamos usar aqui então npm run test staged. Então a partir de agora, toda vez que a gente comitar um arquivo, ele vai rodar o standard, depois ele vai rodar o npm run com test staged. E se o Jest falhar no teste, ele vai bloquear o nosso commit. Pelo menos eu espero que isso aconteça. Então vamos deixar isso aqui, vamos continuar, vamos escrever o nosso segundo teste, vamos validar agora a senha. Então vamos lá, duplica esse teste aqui porque é muito parecido. Então a gente tem que retornar 400 também, if no password is provided. Então nesse caso aqui a configuração é idêntica, a gente vai criar um login router, só que no nosso body agora a gente vai ter aqui somente e-mail. Então vamos botar aqui, ó, n@mail.com e o resto é igual. Então a gente vai executar o nosso root somente com e-mail agora e a gente espera que nesse caso também dê um erro 400. Então, antes de eu rodar o teste aqui, vamos botar aqui, ó, no nosso teste a opção watch all. Para que é isso aqui? Para quando eu rodar o meu teste aqui, ele vai criar o watch. Então não preciso ficar rodando esse teste toda hora, que é chato pra caramba, né? Então vamos rodar o teste aqui. Eu espero que ele dê erro, e deu erro, porque a gente não fez nenhum tratamento ainda. E a correção aqui seria bem similar ao outro que a gente fez. Então vamos botar aqui, ó, um ou. Então se ele não tem e-mail ou senha, a gente tem que retornar com 400. E agora, se eu salvar aqui, ele já vai rodar o teste automaticamente porque eu liguei o watch. Então vamos salvar. E o teste agora passou. Show de bola. Então a gente já validou que o nosso router vai receber e-mail e senha. E vamos para o nosso commit. Vamos rodar um git status aqui.
Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui somente o nosso login router e vamos commitar ele. Esse commit aqui a gente vai colocar que ensure login router returns 400 if no password is provided. Show de bola. Teste passou, tudo direitinho. E agora vamos commitar separadamente o que a gente fez aqui, que foi, a gente adicionou o watch e, não me lembro mais o que a gente fez, a gente botou o watch e botamos o jest dentro do link staged. Então, vamos lá. Tá até para fazer dois commits separados aqui. Mas como eu já adicionei, acho que dá para fazer junto, acho que não faz tanta diferença nesse caso. Vamos botar aqui add jest to link staged and enable watch on jest. Show de bola. Vamos continuar com o nosso teste. Vamos escrever mais dois testezinhos aqui antes de finalizar essa aula, dá tempo. Então, qual é a próxima coisa que eu vejo aqui que está gritante para mim? Na verdade, antes de eu escrever o próximo teste, vamos fazer um refactoring aqui, porque isso aqui está muito feio. A gente está repetindo isso aqui duas vezes. Vamos criar aqui um const e vamos pegar aqui, ó, e-mail e password e vamos extrair eles do nosso http request.body. Então, vamos tirar isso daqui para ficar mais limpo o nosso código. Vamos rodar o teste, ver se não quebrou nada, está funcionando. E vamos commitar. Bem rápido aqui. Então, nesse commit aqui, o que a gente fez? A gente remove duplicated code. Show de bola, foi só um refactor. Vamos ver se não vai quebrar nada aqui. Show de bola, está funcionando. E agora sim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando e-mail e senha do body do request. Mas e se o request vier como undefined? Se a gente esquecer de passar esse request? Lembrando que o login router é um componente isolado. Então, como eu falei, no main layer a gente vai criar uma instância desse objeto aqui e vai fazer a composição dele, né? Então pode ser que o desenvolvedor que está fazendo isso esqueça de passar o request, ou que ele passe um objeto errado aqui dentro, um objeto que não tenha um body, uma string, por exemplo. Então a gente precisa validar isso aqui antes de usar. Então vamos escrever um teste para isso. Vamos copiar aqui. Vamos apagar isso aqui, esse setup aqui. Vou deixar isso aqui, porque isso aqui a gente vai ter que fazer. Vou criar a instância do login router. Então nesse caso aqui a gente espera retornar 500 if no HTTP request is provided. Então, se a gente não receber um request, a gente espera retornar com o erro 500. Nesse caso, não é um erro do cliente, é um erro do servidor. O desenvolvedor cometeu um erro, um equívoco aqui, um erro, e ele esqueceu de passar o objeto que tinha que passar. Então, é um erro nosso. Então, vamos lá, a gente criou o nosso login router. Acho que dá pra gente copiar essa parte de baixo aqui, pelo menos, né? Na verdade é bem similar. Eu vou copiar tudo. Estava querendo escrever para pegar mais aqui com vocês, mas acho que é muito repetitivo o código. Então, nesse caso, o que a gente quer? A gente quer invocar o nosso root aqui sem o request. Então, a gente não precisa dessa variável. Então, a gente vai invocar o root sem nada dentro. E nesse caso, a gente espera que retorne um erro 500. Vamos salvar aqui, eu espero que dê vermelho, então não passou o teste. Óbvio, a gente não está botando um erro 500 em lugar nenhum aqui dentro. Então, a gente tem que, antes de usar isso aqui agora, a gente tem que tratar esse request. Então, a resolução é bem simples. Se não tiver o request, a gente faz um return num HTTP response com status code 500, que é o 500, que é o server errou. Então vamos salvar, espero que vai passar agora, passou, show de bola. E eu acho que dá para commitar junto a validação do body também, que é algo bem similar, o contexto é similar, então eu acho que faz sentido commitar junto.
Então vamos duplicar esse teste aqui, que é bem parecido também. A gente espera retornar 500 if HTTP request has no body. Então se o request não tiver body, a gente também retorna um erro 500. É um erro do desenvolvedor, novamente, ele passou um objeto inválido. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente recebe o request dessa vez, mas o request não tem body. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é passar um objeto vazio. Ou a gente pode passar uma string aqui também, né? Então, acho que dá para fazer 2 testes diferentes até, inclusive, nesse caso. Então, vamos deixar assim. E aqui você pode escolher se você quer manter o seu código assim, para ficar a legibilidade dele ficar um pouco melhor. Você consegue... Acho que fica mais fácil de você ler aqui, ó. O HTTP request é um objeto vazio. Bem, eu acho que para mim não muda muito a legibilidade de eu passar o objeto vazio aqui dentro direto. A gente salva uma linha de código. Então, fica a seu critério se você prefere fazer de uma forma ou de outra. Então, a gente invocou o root com um objeto sem o body dentro. Eu espero que vai dar um erro aqui, e deu. A gente precisa tratar também aqui no nosso if. Se não tiver o request.body, a gente também espera um erro 500. Vamos salvar. E agora sim está passando o nosso teste. E agora vamos commitar isso aqui. Git add e git commit. E nesse caso, a gente quer garantir que o login router retorne 500 if an invalid HTTP request is provided. Nesse caso aqui, invalid HTTP request quer dizer o quê? Pode ser um request inválido mesmo, que foi o caso do último teste, que é um objeto vazio, ou não ter um request também é um request inválido, né? Então, show de bola, comitado, está funcionando. E antes de finalizar essa tela aqui, essa aula, na verdade, desculpa, vamos fazer mais um refactor aqui, que vai ser para melhorar a legibilidade do nosso código. Eu não gosto de ficar retornando esses objetos aqui, apesar de ser um objeto bem simples, mas eu acho que a leitura complica um pouco. Então, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? Criar uma classe que tenha mais semântica, que tenha mais sentido. Então a gente cria uma classe HTTP Response, até está aqui, com H maiúsculo, que é uma classe. E essa classe vai ter métodos estáticos. E a gente pode chamar aqui, por enquanto a gente tem um erro 400 e um 500. O 400 é o bad request. Então, por enquanto é uma função que vai fazer isso aqui. Vai retornar um objeto com status code 400. Show de bola. Faltou o espaço aqui. Então agora a gente vai retornar aqui, na verdade, um HTTP response.badRequest. Então, eu acho que fica muito mais elegante na nossa função de produção. Tá um return aqui, fica bem explícito o que eu estou retornando. Até porque se tiver um desenvolvedor júnior no projeto, às vezes ele não sabe que um erro 400 é um bad request. Então você está até ajudando ele com uma documentação. A sua função é uma documentação para ele. E vamos fazer a mesma coisa aqui para o server error. Então aqui vai retornar um server error, que é o erro 500. Então aqui em cima vai ser a mesma coisa, http response.server_error. Foi um refactoring bem simples, eu acho que não vai quebrar nada. Vamos rodar o teste para garantir. Show de bola, tá passando. E vamos aproveitar já essa mudança aqui para fazer mais um refactor junto aqui para commitar junto. Vamos, além do status code, vamos passar também um erro para uma mensagem de erro para esses casos, né? Vamos começar com o bad request aqui, por exemplo. Vamos antes criar um teste. Então, o bad request são esses 2 casos aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Além do status code 400, a gente espera que o body desse response, e nesse caso aqui, a gente quer que ele retorne com um new error, e a gente vai passar uma string para esse erro aqui, para a gente comparar. Só que eu não gosto de criar erro genérico. A gente pode criar erros customizáveis para a gente. Então, eu acho muito mais elegante de passar aqui, por exemplo, um missing param error. Então, acho que o nome dele já fica bem intuitivo o que a gente quer fazer.
E nesse erro aqui, a gente pode passar o nome do parâmetro que está faltando, que nesse caso aqui é o email, algo assim. E como esse erro aqui retorna um objeto, no Jest a gente tem que usar o toEqual para comparar. O toBe, se a gente usar com dois objetos, ele compara o ponteiro do objeto também. Então a gente quer comparar só os valores dentro do objeto, não o ponteiro. Então vamos usar o toEqual aqui e vamos criar essa nossa classe. Vamos lá, vamos criar aqui embaixo, seria uma class missingParam_error e ela extende de error. Show de bola. A gente vai ter aqui um construtor. No nosso construtor, a gente vai receber o nome do parâmetro, então vamos chamar aqui de param_name. E aqui dentro a gente vai chamar o super, que é onde a gente passa uma string com o texto que vai vir no nosso erro. Então o texto aqui podia ser algo bem simples, missing param, dois pontos e o nome do parâmetro, que é o que a gente recebe no nosso construtor ali no param_name. E a gente também precisa setar o this.name quando a gente herda dessa classe. E aqui dentro é comum a gente colocar o nome da classe aqui dentro para identificar quando a gente receber um tipo de erro desse. Show! Então aqui parou de reclamar desse erro. Vamos ver se dá um erro aqui no nosso teste quando a gente salvar. Show de bola! E a partir de agora no nosso bad request, além do status code 400, a gente espera que no body ele mande um new missing param_error e aqui dentro a gente vai receber o nome do parâmetro que vai vir através da nossa função bad request. Então aqui a gente pode passar o nosso param_name e aqui a gente passa para a nossa função. Então a partir de agora, quando a gente chamar aqui, por exemplo, o bad request, a gente pode simplesmente dizer aqui que foi o e-mail. Vamos rodar o teste. E passou, show de bola. Mas é claro que isso aqui que a gente fez, a gente marretou o valor e-mail aqui, né? Se a gente fizer um teste similar a esse aqui embaixo, no caso da senha, do password, e aqui a gente espera que ele passe, que ele receba um password, vai dar erro, com certeza, deu erro, óbvio. A gente precisa saber aqui qual que a gente vai passar, se é o e-mail ou a senha. Então a gente vai ter que dividir isso aqui em dois ifs. Então, o primeiro if a gente valida o e-mail, no segundo a gente valida o password. Então, a gente vai receber um erro customizado. A gente pode repassar, inclusive, esse erro para o nosso cliente que está chamando aqui. Então, é um erro bem bonitinho, bem formatado, com uma mensagem amigável. E a gente pode passar ele lá para o nosso aplicativo, iOS, Android, por exemplo, o nosso site que está consumindo essa API. Então, bem legal isso aqui. A gente criou um erro customizável. Show de bola. Vamos comitar isso aqui. Já está bem longa essa aula. Vamos dizer aqui, por exemplo, que a gente ensure login router returns a custom error if no email or password are provided. Então, se a gente não mandar e-mail ou senha, a gente retorna com um erro customizado. Show de bola, tudo funcionando. E vou encerrar essa aula por aqui, porque ela está ficando muito longa já. Na próxima aula, vamos começar movendo essas classes aqui para arquivos separados. Vamos colocar cada um no seu lugar, que já está começando a atrapalhar, ficar rolando muito aqui na tela. E aí a gente pode, se não ficar muito ruim na visualização aqui do vídeo, posso dividir minha tela ao meio aqui, e aí eu deixo o teste de um lado e o meu código de produção no outro, que aí fica bem fácil de a gente conseguir ver o que a gente está testando. E é isso, pessoal, é isso por essa aula, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário lá se você estiver gostando, se estiver com alguma dúvida, e até a próxima. Fui!